Positivando, seu quadro de perguntas e respostas aqui do canal. Se você tem dúvidas sobre educação de filhos, disciplina positiva, educação positiva, como educar filhos confiantes e independentes, então você está no lugar certo. Seja muito bem-vinda. Meu nome é Thaís Oliveira, sou psicóloga, sou educadora parental pela disciplina positiva e aqui eu vou tirar todas as suas dúvidas. Seja muito bem-vinda, mas antes de já começar o vídeo, já deixa seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo por aqui, porque toda semana tem vídeo novo. Hoje o quadro é o Positivando, onde eu respondo as suas perguntas. Ai, Thaís, como eu faço para mandar as perguntas para você? É fácil, é só você ir lá no meu Instagram, toda semana eu abro uma caixinha de perguntas, você faz a pergunta por lá e eu vou responder a sua pergunta aqui através de vídeo. As perguntas essa semana já foram selecionadas, mas se você quer ter sua pergunta respondida na próxima semana, já me segue no Instagram para não perder a caixinha de perguntas. E não esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal também. Vamos para as perguntas? Bom, pergunta número 1. Bom dia, bom dia. Meu filho tem 4 anos, muito agressivo. Bate, não pode receber um não que já fica agressivo. Tenho medo dele ter TDAH. Vamos lá, são duas coisas diferentes, tá? Eu entendo o medo do diagnóstico, tá? TDAH, para quem não sabe, é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá? Eu entendo o medo de receber um diagnóstico do filho. A gente não tem um filho esperando que ele tenha um diagnóstico. Então, receber um diagnóstico, saber um diagnóstico, realmente é muito difícil. Mas eu quero que vocês entendam que muitas vezes, e a maioria das vezes, receber um diagnóstico é algo bom. Por que é algo bom? Porque é algo que amplia e me mostra como eu posso realmente ajudar o meu filho. Então, por exemplo, uma criança que tem TDAH vai fazer alguns tratamentos, algumas terapias, e isso vai ajudar a criança a ter maior concentração, a ficar mais tranquilo. Então, receber esse diagnóstico é bom para que você saiba o funcionamento do cérebro do seu filho, tá? Mas uma criança ser agressiva quer dizer que ela tenha TDAH? Não. Para a gente fechar um diagnóstico, a criança precisa ter uma série de sintomas e a gente precisa entender a frequência desses sintomas e a intensidade desses sintomas. Se isso realmente está atrapalhando, por exemplo, a vida dela. Por exemplo, uma criança que tem TDAH está atrapalhando a escolaridade dessa criança, está atrapalhando as brincadeiras dessa criança, a convivência dessa criança com outras pessoas. Então, é tudo que a gente precisa avaliar antes de dar um diagnóstico. Mas não necessariamente uma criança agressiva, uma criança que tem TDAH, tá? Então, vamos lá. Muito agressivo, bate, não sabe receber um não. O que acontece? Ele tem só 4 anos. Uma criança de só 4 anos não tem o cérebro totalmente desenvolvido. O cérebro vai ser desenvolvido lá com 25 anos. Então, ele está expressando, de uma certa forma, a insatisfação por receber um não. Ele está se sentindo frustrado. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa educar as emoções da criança. As crianças não vêm prontas de fábrica, as crianças não entendem o que eles estão sentindo. A gente precisa nomear e ensinar eles a lidarem com isso, tá? Dentro do meu curso Educando com Segurança, a gente fala sobre isso, a gente fala sobre as necessidades da criança, sobre nomear as emoções da criança, o quanto isso é importante. Então, o que você pode fazer aqui que já vai te ajudar? Todas as vezes que ele receber um não e que ele ficar muito bravo, você não vai permitir que ele te bata, então você vai segurar de forma gentil para que ele não bata. E deixe claro as regras para ele antes dele ficar nervoso, depois que passar o nervoso. De que a gente pode ter raiva e tá tudo bem, mas a gente não pode bater no outro, a gente não pode se machucar e a gente não pode quebrar as coisas, tá? Não permita que isso aconteça, segure de forma gentil. Olhe nos olhos dele e fala: filho, eu percebi que você tá bravo, que você tá frustrado. Eu entendo isso. Eu te amo e eu tô aqui para te ajudar. E você vai ajudá-lo a se acalmar, mantendo a sua calma, tá? Depois que isso tudo passar, você vai fazer com ele uma coisa que chama roda da raiva. Você vai pegar um papel e você vai desenhar um círculo. E você vai dividir esse círculo em pequenas fatias de pizza. Em cada fatia de pizza, junto com ele, você vai colocar uma alternativa para que ele coloque essa raiva para fora. Por quê? A raiva, ela é um sentimento de movimento. Então, eu preciso colocar essa raiva para fora de um jeito. Quando a criança não sabe como pôr essa raiva para fora, ela chora, ela grita, ela bate.
ela quebra as coisas, ela joga. Como é o exemplo que ela tem em casa? Como vocês lidam com a raiva de vocês? Vocês lidam com a raiva de vocês gritando? Vocês lidam com a raiva de vocês brigando? Vocês lidam com a raiva de vocês falando, olha, eu entendi, eu vou me acalmar ali e a gente já volta para conversar. Eu vou tomar uma água e a gente já volta para conversar. Como é que vocês lidam com a raiva? Essa é a primeira forma como ele vai aprender. Então vocês precisam nomear o que ele está sentindo. Eu percebi que você está bravo, que você está frustrado. Dar exemplo de como se acalmar e fazer essa roda de pizza. Então você vai fazer essa roda, dividir em fatias de pizza em cada pedaço, como ele pode colocar essa raiva para fora. Então ele pode bater numa almofada, ele pode pisar forte no chão, ele pode riscar um papel, ele pode pedir um abraço, ele pode tomar água, ele pode contar até 10. E juntos vocês vão colocando ali o que ele pode fazer. Quando você perceber que ele tá muito com raiva, você leva ele até essa fatia, essa pizza, coloca ela na parede. Leva ele e fala assim, filho, escolhe uma forma de você colocar essa raiva pra fora. Assim você vai educando as emoções da sua criança, porque ele não sabe como expressar o que ele tá sentindo e ele precisa pôr esse sentimento pra fora, tá? Isso não quer dizer que ele tem um diagnóstico, só quer dizer que ele não sabe lidar com o que ele tá sentindo. E aí cabe a nós como adultos ensinar, tá certo? Vamos para a pergunta número 2. Filha de 10 anos fala sozinha o tempo todo, como se fosse personagem YouTuber. É normal? Falar sozinho é normal. A gente pode brincar sozinho, a gente pode... Até adulto a gente fala sozinho, a gente imita algumas coisas, a gente dá risada e é normal. O que não é normal, o que a gente precisa analisar é esse sozinha o tempo todo. Ela fica sozinha o tempo todo, ela só brinca sozinha, ela não tem relacionamento com outras crianças, com adultos, ninguém senta, ninguém conversa com ela. Porque isso pode mostrar que ela está se sentindo solitária. E aí sim a gente precisa se preocupar, né? A sua criança, ela conversa com você, ela tem momentos de brincar com você, ela tem momentos de relaxar ali, conversar, tomar um chá, tomar um café, comer um bolo, conversar com você, conversar com amigas, receber amigas em casa, ir até um parque brincar com as amigas, primos ou com o pai. Ficar sozinho o tempo todo, sim, é prejudicial. Falar sozinho é normal, a gente brinca sozinho, a gente imita as coisas e é muito normal. Então eu lembro quando eu era criança, por exemplo, quando eu era criança não tinha internet, não tinha youtuber, né? Mas na minha época tinha Malhação. Então a gente imitava, cada um era um personagem da Malhação, cada um era um personagem das Chiquititas. Isso é normal, tá? A gente imitar e falar. Agora, ficar o tempo todo sozinha, aí sim a gente precisa se preocupar, e aí sim a gente precisa olhar para isso e incentivar e estar próximo para que essa criança não fique o tempo todo sozinha, mas que tenha companhias, seja da mãe, seja do pai, de irmãos, de primos e de amigos. É muito importante que essa criança não se sinta solitária, porque isso sim vai ser um problema. Tá bom? Vamos para a pergunta número 3. 6 anos, fala que é feio, que ninguém gosta dele, que ele tenta ser bonzinho e não consegue. Bom, aí a gente precisa avaliar como é que tá a autoestima dessa criança, a autoconfiança dessa criança. A visão que ele tem dele mesmo foi construído por outras pessoas, não foi construído por ele. Então essa visão de que ele é feio, de que ele que ninguém gosta dele, de que ele tenta ser bonzinho, não foi construído por ele. Foi construído por pessoas que falaram isso pra ele. E pode ser que essas pessoas, como você mesmo, não teve a intenção de falar isso pra ele. Não teve a intenção de falar que ele é feio. Mas, por exemplo, nossa, isso, quando você faz isso, você fica feio. Nossa, esse comportamento é tão feio. Olha, criança bonita não faz isso, criança feia que faz essas coisas. A gente vai construindo com pequenas frases a autoestima da nossa criança. A gente vai colocando nela, plantando sementinhas de como ela vai se sentir depois. Então, assim, ó, tá vendo? Quando você faz isso, ninguém gosta de você. Você quer ter amigo? Então não faz isso. Quando você faz isso, ninguém vai gostar de você. Ai, criança que bate, ninguém gosta. Ai, criança que grita, ninguém gosta. Criança que não divide, ninguém gosta. Então a gente vai plantando coisas e a criança vai ficando com aquilo dentro dela, né? Então, assim, ó, tenta ser bonzinho e não consegue. Filho, você é bonzinho, você tem que ser bonzinho. Ai, criança ruim ninguém gosta. Criança ruim não divide, você é bonzinho. Ai, eu tenho que ser bonzinho. Então, assim, é importante a gente desconstruir isso agora. Então, assim, filho, você não é feio, você é lindo. Eu te acho lindo, eu acredito em você. Você é uma pessoa boa, você sabe fazer várias coisas boas e trazendo exemplos pra ele do que ele faz de bom. Eu amo você. Papai ama você, a vovó ama você e eu aposto que você tem muitos amigos que gostam de você.
E vai trazendo exemplos. Olha, quando seu amigo brinca com você, ele tá mostrando que ele gosta de você. Quando você faz isso, quer dizer que você é uma pessoa boa. Mas todo mundo tem momentos que faz coisa errada e tá tudo bem. A gente precisa aprender o que a gente faz. E você vai refortalecendo e refazendo essas coisas com o seu filho. Então, eu já falei, quem é minha aluna sabe, o problema de rotular as crianças. Não tem rótulo bom e rótulo ruim. Todos os rótulos são ruins. Então, é importante a gente não rotular. Não ficar falando, isso é criança feia que faz. Isso é criança bonita que faz. Tem que ser bonzinho. Se você fizer isso, ninguém vai gostar de você. Então, o peso das nossas palavras vão formar a autoestima e a autoconfiança dos nossos filhos. Então, a gente precisa ter essa noção do que o que a gente está fazendo para mudar essa relação com o nosso filho. Vamos para a próxima, para a quarta pergunta? Descobri que minha filha é de temperamento colérico. Não sei como lidar com tudo isso. Por onde começar? Vamos começar entendendo que existe sim um estudo de temperamentos, existem pessoas que estudam e falam de temperamentos para a criança, mas é importante que a gente não pode rotular uma criança por conta do seu temperamento. O temperamento da criança, o temperamento de qualquer pessoa, não vai fazer com que ela tenha comportamentos desafiadores por causa daquele comportamento. Não vai fazer com que ela seja daquele jeito até para sempre por conta daquilo. Então, um temperamento é mais um rótulo, então é ruim a gente colocar esse rótulo. Você pode usar os estudos dos temperamentos, por exemplo, para entender alguns comportamentos e algumas necessidades do seu filho e tá tudo bem. Mas a gente não pode levar isso ao pé da letra de querer falar, meu filho tem esse temperamento, então ele vai ser assim, assim, assim para sempre. Não tem jeito, não muda. Não, porque aí você vai estar na síndrome de Gabriela, sabe? Eu cresci assim, eu nasci assim, você sempre assim, Gabriela. E ninguém tem síndrome de Gabriela. Eu posso ter temperamento X, Y, Z. Eu posso ter a tendência de fazer isso, mas o que vai moldar o meu comportamento, o que vai moldar como eu vou ser são as minhas relações. Então, nós somos seres sociais. Então, como é a minha relação construída com os meus pais, a qualidade desse tempo, a qualidade dessa relação, como eu me sinto amado, como eu recebo atenção, isso sim vai ser mais importante e vai moldar realmente a minha personalidade e quem eu sou, muito mais do que o meu temperamento. Então, vale muito mais a gente ficar atento à quantidade de atenção que a gente dá para o nosso filho, à qualidade da nossa relação, à qualidade da nossa conexão. Então, se você não assistiu, tem um vídeo aqui no meu canal que fala de conexão versus crítica, dá uma olhada. Tudo isso vai ser muito mais importante para os nossos filhos do que simplesmente o temperamento que eles têm. Então, a nossa educação, sendo uma educação segura, quem é minha aluna já sabe disso, tem educação segura. A gente tem sim alguns perfis que a gente sabe que vai se comportar de um jeito, que se comporta de um jeito por causa de uma crença diferente, e a gente sabe o que fazer com esses comportamentos. Dentro do meu curso tem aulas completas sobre isso. Mas, muito mais do que eu considerar só o temperamento dos nossos filhos, é importante a gente considerar a qualidade das relações. É importante eu considerar o que ele está querendo dizer com aquele comportamento que ele tem. E não só falar, ele se comporta assim porque é esperado por causa do temperamento dele. Porque daí a gente para de querer entender, de querer comunicar com qualidade com o nosso filho. Então, pode usar sim os temperamentos para você estudar e para você entender algumas razões do seu filho se comportar desse jeito. Mas é importante a gente considerar que todo comportamento é uma forma de comunicação e entender o que meu filho está querendo comunicar com isso. Será que ele precisa de mais atenção? Será que ele precisa de mais carinho? Será que ele não está se sentindo amado? Será que ele está em dúvida? Será que ele tem alguma necessidade não atendida? E olhar para esse lado e menos pelo lado da justificativa, do rótulo, do temperamento. Vamos para a próxima pergunta. Pergunta número 5. Minha filha tem 3 anos. Ela sempre tem a última palavra e não aceita a nossa. O que eu faço? Sua filha tem só 3 anos. Só 3. E você, quando a gente faz esse tipo de pergunta, a gente está considerando que a criança a gente está considerando a criança como um adulto. Mas ela é só uma criança. Uma criança, ela não tem essa noção de eu tenho que ter a última palavra, eu tenho que ser a mais forte. Não. Ela é um cérebro imaturo na relação. O que você vai fazer? Você vai acolher, você vai dar muito carinho, você vai dar muito amor, você vai dar limites também. Não tem problema nenhum, e aí é muito uma briga de quem vai ganhar e uma disputa sem necessidade. A última palavra vai ser minha. Qual o problema da última palavra ser dela? Não tem nenhum problema. Ela aceitando os seus limites
não tem nenhum problema. Ela só dando uma reclamada, não tem nenhum problema. Então fala, filha, eu te amo, mas a resposta é não. Ai, mamãe, eu entendi. Você quer um abraço? Sim, não, acabou. Não tem nenhum problema a última resposta ser dela. O importante é você se manter firme na sua resposta, gentil na forma de você conduzir e entender o motivo dos seus limites. Entender de forma clara o motivo que acontece em seus limites, para que você não volte atrás toda vez, tá? Tem um vídeo de birra aqui no meu canal, dá uma olhadinha lá, pode te ajudar também, tá? Mas acolha bastante e não a considere um outro adulto. Ela não tá tentando disputar poder com você, ela só tá tentando falar a opinião dela. E tá tudo bem. Sexta e última pergunta de hoje. Como lidar com quem, vó e tia, se intromete na criação das crianças? Brigam comigo na frente, gritam muito. Vamos lá. Isso é um desrespeito muito grande com você. Mas você precisa lidar diretamente com essas pessoas. Limitar e colocar um limite nessas pessoas. Falar, olha, eu entendo que você quer ajudar, mas aqui eu estou educando a minha filha da forma como eu acredito, da forma como eu acho correto. Eu vou educar a minha filha dessa forma. Se você se incomoda, então você vem e você fala comigo. Mas isso é o que eu vou fazer e o que eu acredito. Se você acredita de forma diferente, então eduque os seus filhos de forma diferente. É importante você se colocar. Quando uma pessoa grita com você uma vez, é culpa da pessoa. Responsabilidade da pessoa. Quando ela faz isso pela segunda vez, a responsabilidade já é sua, porque você não se colocou naquela situação. Converse com elas. Nesse caso, são adultos. Nesse caso, entende. E muitas vezes a gente vai se preocupar mais com a frustração do adulto do que com a frustração da criança. E a gente vai falar, ai, mas ela vai ficar tão chateada comigo. Ai, mas ela vai ficar frustrada. Poxa, ela só quer me ajudar. Não é verdade. Então, seja gentil e seja respeitosa ao conversar com ela. Mas coloque os seus limites. É importante a gente colocar os limites e a gente defender os nossos filhos. E mostrar que você sabe sim o que você tá fazendo, tá? Eu sei o que eu tô fazendo, eu me sinto segura com o que eu tô fazendo. É esse o caminho que eu quero seguir. Então, respeite as minhas opções e as minhas opiniões. Isso vai fazer diferença na forma como eles vão te ver. Eles vão te ver mais forte, mais segura. E eles vão respeitar a forma como você lida com as coisas. Tá bom? E se isso acontecer na frente do seu filho, fala, olha, não quero que brigue na frente da minha filha e defenda a sua filha. Ela vai também se sentir muito mais segura. Espero que vocês tenham gostado das perguntas e das respostas de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para você não perder nenhum Positivando, nenhum conteúdo aqui no canal, porque tem muito conteúdo. Não se esquece de se inscrever lá no meu Instagram, de me seguir lá no meu Instagram, deixar sua pergunta para ser respondida aqui no Positivando também, tá? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.